Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja nos assistindo. Eu sou o Bispo Inesilo Cunha e estamos de volta com mais um vídeo, é o 17º vídeo a respeito da nossa viagem a Israel. E nesta oportunidade, com muita alegria, quero compartilhar convosco a respeito daquilo que vimos, que ouvimos e que podemos anotar durante a nossa estadia naquele lugar, que é o Monte Caveira ou Gólgota, o sepulcro de Jesus. Eram os lugares que mais esperávamos para visitar. Creio que assim acontece com todos os peregrinos que sobem a Terra Santa. Calvário ou Gólgota, todos vocês sabem, é o nome dado à colina na qual Jesus foi crucificado e que na época de Cristo ficava fora da cidade de Jerusalém. O termo caveira, referindo-se à colina ou platô que contém uma pilha de crânios ou um acidente geográfico que se assemelha a um crânio. Em Marcos capítulo 15, verso 22, está escrito: e eles levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que traduzido é lugar da caveira. Lucas 23, 33 está registrado: então eles chegaram ao lugar chamado Caveira. Lá em João 19, 17 diz: e carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o assim chamado lugar da caveira, que em hebraico significa Gólgota. O Novo Testamento descreve o Calvário como perto de Jerusalém, João 19, 20, e fora das muralhas da cidade, está registrado em Hebreus 13, versículos 12. Isto está de acordo com a tradição judia, em que Jesus também foi enterrado perto do lugar de sua execução. O imperador Constantino construiu a Igreja Católica do Santo Sepulcro sobre o que se pensava ser o sepulcro de Jesus entre os anos 326 a 335, perto do lugar do Calvário. De acordo com a tradição cristã, o sepulcro de Jesus e a verdadeira cruz foram descobertos pela imperatriz Helena de Constantinopla, mãe de Constantino, no ano 325. Portanto, a Igreja Católica está hoje dentro das muralhas da cidade antiga de Jerusalém. Após a expansão feita por Herodes Agripa no ano 41 a 44, mas o sepulcro estava provavelmente além das muralhas na época dos eventos relacionados com a vida de Cristo. Depois de passar uma temporada na Palestina em 1882 a 83, Charles George Gordon sugeriu uma localização diferente para o Calvário. O Jardim do Túmulo fica ao norte do Santo Sepulcro, localizado fora da atual porta de Damasco, em um lugar certamente utilizado para enterros no período bizantino. O jardim tinha um penhasco com 2 grandes buracos fundos que o povo dizia ser os olhos da caveira. O arqueólogo israelense Simon Gibson, em sua obra Os Últimos Dias de Jesus, descarta totalmente a localização do Calvário como sendo o de Charles Gordon, por um motivo muito simples. O túmulo que lá se encontra, tradicionalmente conhecido como túmulo do jardim, remonta ao século VII a.C. e a Bíblia relata que o túmulo utilizado para sepultar Cristo tinha sido mandado escavar recentemente na rocha por José de Arimateia. Assim prevalece a crença tradicional
cuja localização foi perpetuada pelos cristãos desde a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo e mantida através dos séculos. Gólgota é o nome do local onde o Senhor Jesus foi crucificado. Deriva-se da palavra aramaica Gólgota. Em Mateus 27:33 e Marcos 15:22, nos diz que o significado deste local era o lugar da caveira. A tradição católica põe este local onde hoje se encontra a Igreja do Santo Sepulcro, mas é apenas uma tradição. Um outro local de maior aceitação, pelo menos para a comunidade cristã evangélica, é que o Jardim do Túmulo, local onde hoje se encontra a imagem de uma caveira encravada na rocha, e foi percebida como possível local da crucificação do Senhor Jesus Cristo, primeiro pelo teólogo alemão Otto Tenius, em 1842. Mas só 40 anos depois a ideia foi amplamente difundida pelo general inglês Charles Gordon, durante um sabático na era entre 1882 a 1883. O local parece preencher bem as poucas características descritas nos evangelhos, que são: número 1, fica a uma curta distância dos muros de Jerusalém, que está escrito em João 19, 41 e 42, dando a entender que havia um cemitério por perto, como até hoje há. Número 2, fora de Jerusalém, mas próximo de um dos seus portões, que era o portão de Damasco. Hebreus 13, versículo 12. Número 3, numa área de tráfico de pedestres e viajantes. Isto nós observamos em Mateus 27, 39. Ficava em um local de execução pública. Número 5, em um local chamado Caveira. Número 6, havia um jardim por perto, como até hoje há, onde também foram encontrados um túmulo na rocha, uma enorme cisterna que armazenava água para o jardim e também um lagar. O mais interessante é que este local fica a poucos metros do Monte Moriá, onde Abraão quase sacrificou Isaac, mas foi impedido por Deus, que ali mesmo providenciou um cordeiro para o sacrifício, revelando-se ali como o Jeová. Lamentavelmente, ainda existem divergências entre várias religiões e tradições quanto ao lugar exato da sepultura de Cristo. Há pelo menos 2 lugares indicados como os possíveis, porém a comunidade cristã e os guias cristãos evangélicos sempre conduzem os peregrinos onde realmente se sente a confirmação pelo Espírito Santo que aquele lugar foi onde Jesus foi sepultado e ali ficou por 3 dias até o momento da sua ressurreição. Foi esse lugar que tivemos o privilégio de visitar, e a impressão que todos nós sentíamos era que estávamos ouvindo a meiga voz do anjo dizendo: ele não está mais aqui, já ressuscitou, como havia dito. Obrigado pela vossa atenção, meus irmãos e meus amigos. Vejamos agora algumas imagens que registramos. E se você achou útil este relato, então deixe o seu like. E se quiser ser notificado no próximo ou nos próximos vídeos, inscreva-se no nosso canal. Que Deus os abençoe rica e maravilhosamente.